Olá, educadores e educadoras, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educativa Podcast. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a Sônia Simões Colombo, que é CEO da Humus Educação, head de conteúdo da GEDUC e também presidente do Instituto Ela. Tem muito bate-papo hoje aqui, eu estou com muita expectativa, mas antes da gente começar, eu quero agradecer muito nosso patrocinador master que tem acreditado aqui no projeto, que é a Engenhoteca, uma empresa de cultura maker, STEAM, robótica, que auxilia demais na formação das crianças, aguçando a criatividade, esse trabalho mão na massa. Então, se você é gestor, está nos assistindo e ainda não tem um parceiro ou está buscando algo novo nessa área, acesse esse QR Code que está aparecendo agora na tela, conheça os planos da Engenhoteca, entre em contato que eu tenho certeza que algum deles vai encaixar perfeitamente na sua realidade. E também, se você chega até nós e não sabe muito bem o que é a Educativa, a Educativa Podcast faz parte da Educativa Streaming Education, que é uma plataforma de formação continuada para professores. Mais de 60 cursos com mais de 10 trilhas de formação para que você, profissional da educação, possa se aprimorar e crescer na sua carreira. Também, se você é gestor e percebe a necessidade de investir na formação do seu time, acesse o QR Code que aparece na tela. Nós temos muitos planos para que a gente possa atender, se ajudar e fazer com que a educação básica no Brasil cresça cada dia mais. Dito isso, quero começar esse bate-papo. Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu quero te dar a oportunidade, para quem ainda não te conhece muito bem, conta um pouco da sua história para nós, quantos anos já de atuação na educação. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Bom, é um prazer muito grande estar aqui contigo na Educativa. Muito obrigada pela acolhida, pela recepção. É uma honra compartilhar aí algumas experiências, alguns conhecimentos que eu tenho no segmento. Eu estou há 30 anos com todo o trabalho desenvolvido em prol da educação, por meio da Humus Educação, e temos realizado aí um trabalho incansável para fortalecer as instituições educacionais, seja da educação básica à educação superior, por meio de programas de capacitações das lideranças, ok? Então, o nosso foco de trabalho, o meu foco de pesquisa é fortalecer a gestão das instituições educacionais brasileiras. Perfeito, perfeito. E hoje você se divide, né, em três funções que eu acredito serem importantíssimas, né? CEO da Humus, como você disse aqui, Head de conteúdo do GEDUC, que é um braço da Humus, né, pelo que eu entendi, e também o Instituto Ela. Mas eu quero que a gente volte um pouquinho mais lá atrás. Certo. Quando foi na sua vida, lá, quando você estava decidindo o que ia ser da vida, carreira, profissão, quando foi que a sua vida cruza com a educação um pouco mais lá atrás? Conta pra gente. Tá. Bom, a minha vida, pensando em seguir uma carreira de educação, começou muito pequenininha, lá com 5 anos de idade. Claro que eu não pensava em carreira, mas eu tive uma influência muito grande neste período. Eu sou de uma família muito humilde. A minha mãe era inspetora de alunos numa escola pública. E como eu sou órfã de pai desde os 7 meses de idade, a minha mãe não tinha com quem me deixar e ela me levava para a escola. E quando chegava na escola, eu ainda não podia ir para a minha sala de aula, porque minha professora não estava. Minha mãe me deixava numa biblioteca lá da escola e falava: filha, fica aqui quietinha, que aqui é o melhor lugar do mundo para você. E eu realmente acreditava que aquele lugar era o melhor. Até hoje eu sinto o cheiro dessa biblioteca. E ela me deixava vários livros para eu folhear, e eu sempre fui muito obediente. Então eu ficava olhando os livros. Então eu tive assim uma influência muito grande desde aquela época e um relacionamento com professoras. Eu circulava muito pela escola pelo fato da minha mãe trabalhar no colégio. A minha mãe incentivava muito a educação, exatamente porque nós éramos de uma família humilde, e ela falava: é por meio da educação que vocês vão sair da situação atual que nós estávamos. Tanto que a influência dela foi tão grande, nós somos em 3 irmãs. 2 irmãs minhas são pedagogas e eu sou psicóloga. Olha só. Isso. Então eu fiz a psicologia, comecei a trabalhar
na área de recursos humanos e também dando aula para estudantes de psicologia, estudantes de administração de empresa, porque assim que eu me formei, eu já comecei a fazer pós-graduação e eu gostava de dar aula, sempre me identifiquei como docente, e foi até aí, em um determinado momento, que eu falei, quer saber, eu quero trabalhar com escolas, né? E a influência que eu tive do segmento corporativo por eu atuar em RH, fez com que eu migrasse para uma pesquisa maior em termos de capacitação, de gestão. Então, a Humus, quando foi criada, já nasceu com esse olhar para desenvolver programas voltados para fortalecer esses gestores educacionais. Continuei a ministrar aulas em faculdades, depois para MBA. Hoje eu tenho assim uma felicidade muito grande, que eu tenho muitos ex-alunos que são reitores, pró-reitores de grandes universidades, né, que são meus amigos, e eu me sinto muito bem no segmento educacional. Eu amo o segmento educacional. Depois de mais ou menos uns 7 anos que já tínhamos a Humus desenvolvendo consultorias, né, e também a parte de seleção de carreira, eu resolvi, junto com o meu time, fundar um congresso de gestão educacional. Naquela época, que foi em 2003, não se falava nada em gestão, pelo contrário, não era bem visto falar sobre gestão. E eu mesmo assim eu encarei, eu falei, não, eu acredito em gestão e vamos trazer esses líderes para mostrar que gestão vai fazer bem para o resultado acadêmico do aluno, porque tinha assim muito um estereótipo que gestão era algo somente de administração, que só visava o lucro, e não é isso, né? A gestão, ela otimiza, ela fortalece os processos e com certeza você consegue melhores resultados para os seus alunos quando você faz, por exemplo, uma gestão baseada em dados, né? Enfim, o relacionamento, tudo isso é gestão. Então, comecei a trazer isso para o segmento educacional, realmente eu me sinto assim, muito honrada, porque na época ninguém se falava no assunto. Quando eu percebi isso no primeiro congresso, né, que foi o GEDUC, falei, olha, agora eu preciso começar a trabalhar também com mais conhecimentos, escrevendo a respeito. Então, comecei a fazer mais pesquisa, que aí originou, então, os meus livros. Hoje são 6 obras dedicadas à gestão educacional. Então, em cada GEDUC eu lançava um livro, enfim. E assim foi caminhando até os dias de hoje, né? O GEDUC é um congresso consolidado, voltado para lideranças. Bom, depois que passou, então, esse período, em 2019, então, mais ou menos há 5 anos atrás, 5 anos e pouco, eu comecei a pensar como que poderia retribuir para a sociedade brasileira tudo que eu tinha conseguido por meio da educação, porque eu me considero uma pessoa de sucesso dentro dos objetivos que eu programei, que eu planejei para a minha vida. Sucesso para mim não é dinheiro, sucesso para mim é atingir os objetivos que foram traçados, que você desejou, que você sonhou. Então, dentro desse escopo, eu me vejo como uma pessoa de sucesso, né? E então, aí eu idealizei um instituto que pudesse, por meio da educação, ajudar as mulheres brasileiras de alta vulnerabilidade, né? Convidei uma amiga, uma educadora, que é a Sandra Garcia, e fundamos o Instituto Ela Educadoras do Brasil. Como eu tenho muito conhecimento, e a Sandra também, com escolas e universidades, nós fomos divulgando e convidando amigas, né, amigos, porque os homens fazem parte também do Instituto, nós temos vários homens conosco, porque a nossa causa é feminina, mas os homens estão conosco, os homens são muito importantes para nós, né? Então, nós não somos feministas, tá? E então desenvolvemos vários projetos. Atualmente, o Instituto Ela tem
dois assim projetos maravilhosos, são vários, mas dois eu gostaria de salientar, que é o combate à violência contra a mulher e o fortalecimento da dignidade feminina combatendo a pobreza menstrual. Fazemos um trabalho preventivo nas escolas, com palestras, tudo gratuito, tá? Tudo que nós fazemos é gratuito. Palestras orientando os jovens, né, a respeito de todos os direitos das mulheres, do respeito que tem que se ter para com as mulheres, na dignidade feminina. O que mais nos tocou lá atrás, que foi em 2020, nós tomamos o conhecimento de que tinha muitas meninas e mulheres que deixavam de ir para a escola porque não tinha como se proteger durante o ciclo menstrual. Então, como nós somos educadoras, aquilo lá nos pegou assim. Como assim? Quer dizer que tem, porque não é a minha realidade, nem eu, nem a Sandra, nem esse grupo de educadoras, nós não somos de situação vulnerável. E nós não sabíamos dessa realidade. E a gente começou a tomar conhecimento, né? E, tipo, como assim? Quer dizer que tem criança, jovens, que não vão para a escola porque não tem como se proteger no ciclo menstrual, né? E a partir daí nós fizemos uma mobilização, começamos a arrecadar muitos absorventes. Até hoje, arrecadamos muitos absorventes. Então, por meio das universidades, das escolas privadas, fazem campanhas sociais e nós levamos para áreas vulneráveis, tanto de Manaus, como São Paulo, interior do Rio de Janeiro, enfim, para tudo quanto é canto que você possa imaginar. É uma forma, então, nessa área de dignidade feminina, de realmente nenhuma menina deixar de faltar à escola por não ter um absorvente. Sim. E com relação à violência contra a mulher, nós temos vários programas para que essas mulheres se capacitem, em termos assim de um desenvolvimento rápido para que possa empreender ou arrumar um emprego e ela consiga ter um ganho financeiro e poder ter uma autonomia, uma segurança, né, para sair daquela realidade que ela esteja vivendo. Se libertar daquilo, Exatamente. Né? Não, eu acho maravilhoso isso que vocês desenvolvem, realmente incrível. Parabéns por isso. Acho que se cada instituto, cada empresa fizesse uma iniciativa como essa, o Brasil já estaria muito mais transformado, né? Parabéns mesmo. Obrigada. Passando aqui um pouco dos números, então, a UMO já tem 30 anos. Isso. É isso mesmo, né? GEDUC, um dos verticais de negócio. Quais são os outros verticais principais da Humus fora o GEDUC? Tá. Nós temos a vertical carreira. Na vertical carreira, trabalhamos com seleção, então a escola nos contrata para procurar os profissionais que ela necessita, seja professor, seja um coordenador ou um diretor. Então nós fazemos toda uma análise de perfil e entregamos aquele profissional dentro do que é requisitado por aquela escola, né? O outro é o outplacement, que é quando uma escola decide desligar um profissional e que por N razões quer continuar bem com aquele profissional, ou porque gosta muito dele, mas que precisa demiti-lo, ou por questões éticas, enfim, não importa, mas nos contrata para que possamos cuidar da recolocação daquele profissional. Que incrível isso! Isso, então a escola... isso tem bastante, tem bastante. Outro dia nós fomos contratados aí por uma rede que fez uma fusão, então ia demitir 20 pessoas por causa da fusão. Por causa da fusão. E queria ficar bem perante a equipe que ia permanecer, porque é um baque muito grande, você demitir 20 pessoas. Você mexe com o clima organizacional. Exatamente. Ali, né? E nós, então, por meio desse trabalho, nós precisamos recolocá-los no mercado de trabalho. Ou então demitiu, por exemplo, um diretor financeiro, tá? Ou um gestor que era relevante ali na escola, quer continuar bem, quer dar um apoio para ele. Então, nos contratos nós damos uma assessoria para
aquele profissional e fazemos um trabalho até ele ser recolocado, seja por indicação, encaminhando o currículo para dele para vários lugares, porque nós temos acesso a muitas escolas, muitas universidades, enfim. É um trabalho de muito sucesso. E o outro é o que a gente chama recolocação. Aí a pessoa física, o educador que nos chama, tipo assim, eu estou desempregado, não estou conseguindo me recolocar, me ajude, Humus, né? Então aí é a pessoa física que nos contrata para conseguirmos uma nova colocação dentro do segmento educacional. Vale ressaltar que é só no segmento educacional, tá? Que hoje, então, vocês, eu diria que vocês constroem pontes para todos os lados, né? Entre a instituição, entre a pessoa física, é muito bacana isso. Nós temos vários cases, né, de, assim, pessoas muito gratas. No nosso site você pode, assim, encontrar vários depoimentos de pessoas que foram recolocadas por meio desse trabalho e o quanto foi significativo, tanto o apoio emocional quanto a orientação da carreira, né? A orientação desde revisão de currículo, rever o próprio LinkedIn, postura durante a entrevista, enfim, são vários, né? Vários trabalhos que são assessorados, além, claro, da indicação daquele profissional em várias escolas, em várias universidades, levando em consideração que nós temos aí contatos por todo o Brasil. Esse trabalho de seleção, ele acontece em qualquer cidade, né, brasileira, em qualquer estado, então nós estamos aí fazendo e realizando aí, independente, né, da cidade de São Paulo, exatamente agora que tudo pode ser feito online, então é muito tranquilo. Hoje a Humus, para desenvolver todos esses braços que ela desenvolve, essas verticais, quantos colaboradores vocês têm? Nós temos CLT, são 15, e aí temos um grupo de consultores, porque a consultoria, então nós temos consultoria na área pedagógica, né, acadêmica, financeira, então aí é um grupo de consultores, são 15 consultores, aí são nível bem sênior, né, que são profissionais altamente tarimbados, que conhecem muito o segmento, e que prestam a consultoria sob demanda. Então, quando uma escola nos solicita, né, tem alguma dor, e eu, dentro da consultoria, dentro da Humus, eu sou responsável também por um braço, que é a consultoria ligada a planejamento estratégico e gestão de pessoas. Então, por exemplo, avaliação de desempenho, implantação de gestão de pessoas por competências, então essa é a minha expertise. E também quando uma escola quer fazer o seu planejamento estratégico, então aí diretamente comigo, senão os outros braços são com os demais consultores da empresa. Sim. Me fala uma coisa, eu queria um pouquinho da sua visão, da experiência também. A gente teve um movimento no Brasil, anos atrás, de grandes grupos comprando universidades e depois disso, grandes grupos vindo para a educação básica, comprando escolas. Sim. Como você enxerga hoje? A minha pergunta diz respeito ao seguinte: existem grandes escolas que ainda têm um perfil familiar de gestão e outras que foram compradas por grandes grupos, mas ainda tem de tudo, né? Tanto profissional quanto familiar. Eu queria focar nesse perfil mais familiar e te fazer uma pergunta. As famílias têm dificuldade para tentar. Eu sempre falo aqui para as pessoas que sentam, a iniciativa privada na educação, às vezes ela é vista como vilã, né? Porque aí existe um romantismo muito grande, você não pode chamar o aluno de cliente. E existe todo um mercado, toda uma análise mercadológica da educação. Hoje, concorrência alta, você não pode perder alunos, etc. Como que você vê esses grupos que ainda são familiares diante de um mercado que foi inundado por grandes grupos? Eles estão tentando se profissionalizar, acho que a Humus entra muito nisso, né? Como que você enxerga isso? Sucessão familiar também? Fala um pouquinho pra gente. Eu vejo como um caminho
que não tem volta, né? Então, é algo que realmente o setor está cada vez mais se consolidando na educação básica, assim como se consolidou no ensino superior. E eu vejo que as escolas que são mais familiares estão mais acordadas, sabe? Eles estão buscando, sim, uma profissionalização da gestão. Até alguns anos atrás, existia muita resistência ao se falar em gestão, mas atualmente as pessoas estão vendo o grande ganho que é entender da gestão, de fazer um trabalho mais profissional dentro da escola, né? De aperfeiçoar, melhorar todos os processos, sejam processos acadêmicos, financeiros, de relacionamento, tecnológico, e tudo isso a gestão abraça e orienta. Então, as empresas familiares estão mais atentas a isso, pelo menos eu estou enxergando, tá? Exatamente porque tem uma pressão do próprio mercado, né? Um receio muito grande de perder esses alunos, então você acaba se mobilizando para fortalecer aquilo que você tem. Tá? E essas empresas familiares, cada vez mais, a gente sempre orienta para fazer uma boa governança, entender mais de governança e também de fazer uma sucessão familiar, preparar para essa nova geração, por meio de uma sucessão, né? Fortalecendo esses jovens da família que estão chegando, né, dentro da escola, para que aí sim possa fazer uma transição adequada e não perder mercado, não perder aluno, não perder uma boa qualidade acadêmica, não perder uma boa imagem, né? Porque a pressão dos grandes grupos tem sido muito intensa, principalmente a guerra do ticket. Sim. Né? Então a guerra do ticket, ela é insana, ela é doída, ela é problemática, né? Se você não basta ficar baixando o preço da mensalidade, porque aí tem vamos assim dizer, uma perda enorme de recursos financeiros que são fundamentais para que aquela escola desenvolva um bom trabalho na formação de professores, por exemplo, contrate a educativa para a formação dos seus professores, você precisa de recursos, né? Então, a gestão, ela dá esse embasamento enquanto suporte para essa família, seja de orientação, com a governança, de compliance também, da própria compliance, enfim. Entendo que estão caminhando, sabe? Não vejo mais como até um tempo atrás das famílias paradas. Hoje está tudo muito atento, né? Antenado com o mercado e vendo que a consolidação está sendo muito forte. Vi uma frase esses dias, eu achei muito interessante, né? Herdeiro não é sucessor, é essa virada de chave que precisa, né? Às vezes aquele jovem, ele precisa entender, ser capacitado. Olha, o negócio é assim, esse é o nosso ecossistema, você precisa ser munido de informações estratégicas para você conseguir dar continuidade. Não basta ser só o herdeiro daquilo tudo, né? Precisa de um processo de capacitação, é mais ou menos isso, né? É um processo de capacitação, de acompanhamento, né, de orientação, muitas vezes até da própria mentoria para esse jovem que está chegando, que muitas vezes tem uma ótima energia, né, tem uma vontade, mas que precisa entender do segmento da educação, de toda a riqueza, vamos assim dizer, riqueza de resultados que aqueles pais conseguiram trazer até aquele momento para aquela escola e que para continuar, né, aquele legado bem sucedido, precisa realmente ter uma boa transição e por meio de uma ótima capacitação. Né? Sensacional, muito bom isso. Eu queria entender um pouquinho mais dos números do GEDUC, né? O GEDUC, ele trabalha desde a parte da feira ali, né, do evento, de exposição, mas ele é 100% voltado para líderes, pelo que eu entendi, né?
Hoje o GEDUC ele tem um evento próximo, se eu não me Sim. engano, né? Aham. Nós estamos falando de um horizonte de quantos participantes, expositores? Fala um Certo. pouquinho sobre o GEDUC. Tá bom. Bom, o GEDUC, ele tem a área de conteúdo, então tem as plenárias, são 8 trilhas do conhecimento, porque se divide em 3 dias de evento, com sessões paralelas. Então, o líder, ali naquele dia, ele decide em qual sessão ele participaria. Então, por exemplo, tem Fórum de Inovação Acadêmica, Fórum EDTech, Fórum de Líderes, de Liderança, de Gestão de Pessoas, de Educação Especial e Inclusiva, que é uma grande dor das escolas atualmente, né? Tem a jornada de marketing educacional, que é bem tradicional no GEDUC, onde nós discutimos a parte de growth, como crescer, como captar, como manter um ótimo relacionamento com os alunos, cuidando da marca. Então, aí fica na responsabilidade da jornada de marketing. E nesse ano, nessa edição, porque o GEDUC acontece de 26 a 28 de março, no Centro de Convenções Pro Magno, nós também estamos trazendo o que nós chamamos de GEDUC Experience. É uma outra atividade paralela às plenárias, só que voltado a uma atividade mão na massa e específica apenas para 30 gestores. Então, os 30 primeiros que chegarem naquelas salas vão poder colocar a mão na massa em atividades que nós nos propusemos para que eles experienciem ali naquele momento. Então, é algo novo nessa edição. O GEDUC Experience vai acontecer no segundo e no terceiro dia do evento. Além disso, temos uma área de exposição, são 80 empresas expositoras com produtos, serviços que interessam, né? São empresas que querem vender para as escolas seus produtos, softwares, enfim, Sim. N programas que você possa imaginar, N produtos. E ali eles ficam durante 3 dias. Durante o coffee break, durante a hora do almoço, ou mesmo em qualquer horário, o líder passa por lá e conversa com esses expositores, né? O grande diferencial da nossa área de exposição é que a empresa, no momento que recebe uma pessoa que vai ali no stand, ela tem certeza que é um gestor, né? Então, é um tomador de decisão. Então, esse é um grande diferencial da nossa área de exposição. Tá? Porque quem circula no GEDUC só são realmente essas lideranças. Já é um público mais qualificado, né? Nesse sentido de específico, né? Porque o conteúdo é voltado para a gestão. Então, nós discutimos o aspecto pedagógico, né? Discutimos, por exemplo, revitalização do currículo, mas sempre voltando assim, vamos pegar para a gestão. Então, tem vários aspectos pedagógicos trabalhados no GEDUC, até porque o pedagógico é o coração de uma escola, né? Então, ele é muito forte dentro do GEDUC. Vamos, por exemplo, a área de inovação, né, que é o Fórum de Inovação, o tempo todo debatendo ali aspectos pedagógicos, mas sempre com olhar, então, e aí, líder, né, que insights você pode ter, né, para levar isso para a sua escola, como administrar, como gerenciar, enfim, dentro desse direcionamento. A régua do GEDUC, ela é bem alta, né, então, quando eu digo que ela é bem alta, é realmente o nível da qualidade dos nossos palestrantes são excelentes. E como eu sou a head de conteúdo, eu procuro trazer, então são 70 palestrantes, tá? Eu procuro trazer mais ou menos uns 60 palestrantes que são do segmento educacional e os outros que são do mercado para também dar uma chacoalhada, sabe? Então, não necessariamente eu não trago só educadores, porque como o assunto é gestão, eu quero contribuir com o fortalecimento da gestão
das instituições, o mercado trabalha muito bem a gestão como um todo. Então, eu procuro trazer alguns palestrantes que também possam fazer algumas provocações para que esses líderes falem, puxa, eu nunca tinha pensado nisso, eu posso aproveitar para a minha escola. Oxigenar com novas ideias de ações de pessoas que estão fora, que podem nos trazer, né? Exatamente. Coisas, nossa, exatamente, muito bacana. São 3 dias de evento? São 3 dias de evento. Quantos palestrantes mais ou menos circulam? São mais ou menos de 70 a 75, são bastante palestrantes. Durante o GEDUC nós também fazemos podcast, porque a gente tem uma assessoria de imprensa, e aí ela faz o podcast, que nem aqui, né? Sim. Com os palestrantes, Imagina alguns que dos rico. palestrantes. Isso. Bastante gente ali trocando experiência, trocando coisas. Uhum. Muito legal. Eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho feito para alguns gestores. Você que está imersa nesse mundo da escola, sim, voltada para a parte mais da gestão, mas acho que você vai conseguir contribuir com a gente. Hoje, a gente tem um dilema muito grande nas escolas, os gestores nos apontam, que diz respeito a um abismo existente entre escola e família. Tá. Né? Então, a escola está ali, seu plano pedagógico, né, traçando o que se propôs, fazendo o que se propôs a fazer. A família do outro lado, né, tentando lidar com seus afazeres, dilemas, pai e mãe cada vez mais ocupado profissionalmente, menos tempo para os filhos, e o jovem e a criança no meio desses dois mundos tentando entender para que caminho tudo vai e tudo mais. E tem se aumentado uma voz, né, que fala sobre a educação parental. Então você educa o jovem, educa a criança, mas você também precisa educar os pais para que essa educação seja mais integral e essa criança se sinta menos perdida ou não se sinta perdida nesse processo como um todo. A educativa, ela entendeu essa demanda, e a gente está desenvolvendo o Nexus, né? O Nexus é um programa de educação para pais e famílias. Então, é a aproximação desses dois mundos. A gente entendeu que era necessário isso, né? E eu queria ouvir um pouco de você, com toda a sua experiência também familiar, né? Do que você viveu e pode viver também, né? Você estava comentando sobre os seus netos com a gente aqui. O quanto você acha importante uma escola e uma família integrada, né, e caminhos que você enxerga possível para que isso aconteça? Compartilha um pouquinho para a gente. Esse assunto da família é maravilhoso, né? Porque realmente eu acredito que a família, quando ela está totalmente integrada aos valores, aos propósitos, né? A proposta pedagógica da escola, ela faz um trabalho muito bom com a escola e com o filho. Então, quanto mais realmente trazer a família para dentro, a escola só tem a ganhar, o aluno só tem a ganhar e essa família só tem a ganhar. Eu gostaria de compartilhar um pouco da experiência também que eu tenho. Eu viajo muito para fora, visitando escolas, né? Eu tive já em Singapura, Finlândia 3 vezes, a Estônia, que é uma grande referência na área educacional. Enfim, todo ano eu faço uma delegação e pego um grupo de líderes e nós ficamos 10 dias em um determinado país que seja uma grande referência educacional, para saber como que as escolas lidam, tanto com a família quanto pedagógico, enfim. E esse ponto da família, eu percebo que cada cultura desses países tem trabalhado de uma maneira diferente, tá? A que mais me chamou a atenção foi a Finlândia, onde eles realmente, a família acredita tanto na escola, que favorece demais todo o trabalho educativo para bons resultados acadêmicos do aluno, tá? Foi realmente o país que mais me chamou a atenção. Finlândia e Estônia, né? São os educadores, eles trazem muito a família para dentro e a família se doa bastante para a escola, tá? Aqui no Brasil, eu entendo que tem um movimento, uma intenção muito grande dos educadores, dos mantenedores, de trazer mais essa família para
para dentro, mas eu ouço muitos problemas que esses diretores falam, a gente faz tanta comunicação para esses pais, para virem mais, né? São tantos fatores para eles conhecerem e se integrarem com os filhos, e muitas vezes eles falam, não tomei conhecimento, ou então eles não vêm para a reunião, quer dizer, fala-se muito de problemas de comunicação, duelo entre a escola e a família, e acaba prejudicando, vamos assim dizer, um match que é tão importante para essa integração e para um excelente resultado do aluno, seja como formação de cidadão, né, a formação dele como pessoa, como também do resultado acadêmico, de conhecimento. Bom, o que eu poderia dizer é assim, que é um trabalho incansável do educador, mas que não tem como desistir, tem que continuar sempre, né? Cativando, procurando inspirar esses pais, e hoje nós temos aí famílias muito desestruturadas. Hoje a sociedade brasileira, né, a gente percebe muitos problemas na família, muitos problemas emocionais, então não tem sido fácil para o educador, não tem sido, a gente sabe disso. Os grupos de WhatsApp, que pelo amor de Deus atrapalha demais, mas o que eu realmente eu vejo que é um trabalho frequente, incansável, que não pode deixar de lado, mesmo com todas as dores de cabeça que essa família traz, mas é por meio do pai e da mãe que realmente você consegue fazer um excelente trabalho desse aluno, né? Sim. Enfim, a gente vê que tem algumas escolas com resultados melhores e outras com resultados menores, nesse de relacionamento, né, com os pais. Seja desenvolvendo um canal aberto, né, do pai se posicionar para a escola, seja essa orientadora, essa coordenadora procurando, né, diretamente os pais, enfim, é um canal que tem que ficar continuamente aberto para que todos os lados ganhem, e principalmente o aluno, né, esse filho e esse aluno. Com certeza, com certeza. Um outro ponto que eu acho que você poderia contribuir também com a gente, a sua experiência ao longo desses anos, como você tem visto essa mudança do preparo do docente, né? Tá. A gente vem trabalhando essa mudança no Brasil já há alguns anos, então você hoje tem exclusivamente isso no ensino superior, com a pedagogia, mas isso antigamente era diferente, né? Já desde o ensino médio você formava professores, né, através de um nível mais técnico ali, né? Mas a gente recebe aqui na educativa, e um dos grandes motivos do surgimento da educativa foi notar realmente em loco os fundadores e também parceiros que relatam muito uma defasagem, né, no ensino superior relacionado principalmente à pedagogia e às licenciaturas. Outros dados também que nos assustaram, mas a gente só não ficou assustado, a gente foi tentar fazer alguma coisa diante disso, né? Que 50% dos ingressantes dos cursos de licenciatura desistem do curso ao longo da formação. Então, ou seja, o cenário para docentes no Brasil é muito desafiador. Como que você, olhando como gestora, um gestor educacional, que tem recebido, eu não sei se você partilha dessa mesma dor e dessa mesma percepção, né, de uma dificuldade maior que esses novos professores enfrentam. Como que um gestor pode lidar com isso, né? Aí eu acho que envolve um lado humano da coisa, porque você também tem que abraçar, né, vamos dizer, esse estagiário que está chegando ainda muito inexperiente, mas ele é o presente e futuro da escola, ou seja, você tem que investir na vida dele. Que dica que você poderia dar para um gestor? Como que pode ser feito esse processo, percebendo que não tem tanta qualidade, a bagagem não está vindo tão cheia quanto antes? O que poderia ser feito? O que sua experiência nos diz sobre isso? Primeiro, gostaria de contextualizar essa briga entre a educação básica e superior com relação à formação de professor. Sim, por favor. Como eu ouço os dois lados, né, que eu já atuo os dois segmentos,
A educação superior relata que recebe pessoas muito despreparadas para fazer o curso de pedagogia, pessoas, enfim, a educação básica não está entregando bons alunos para o curso. A educação básica reclama que as universidades, as faculdades não estão fazendo um bom trabalho na formação desses professores. Então, as queixas são dos dois lados, ok? E eu entendo também que culturalmente, no Brasil, não há uma valorização, infelizmente, da carreira do professor, tá? Então, vai para a carreira do professor, para fazer pedagogia, muitas vezes um profissional que não é exatamente o que ele queria para a vida dele, tá? Não é uma carreira que ele se sinta super valorizado, como por exemplo em Singapura, na Finlândia, na Estônia, quando você fala, eu sou professor, num restaurante o maître dá a melhor mesa, de tanto que eles valorizam o professor. É incrível, é incrível. A valorização dos professores nesses países que eu citei, nesses 3 países, é inacreditável. Então, as pessoas querem seguir a carreira de docente, se preparam, é concorrido para ser um professor, não é fácil para se formar, né? Entrar primeiro numa carreira, entrar num curso de pedagogia, depois se formar. E aqui no Brasil, infelizmente, culturalmente, a carreira docente não é valorizada, né? Tanto que tem várias perguntas que falam assim, além de ser professor, você trabalha? Sim, não tem isso? Várias. Como assim? Mas, peraí, professor é o trabalho dele, né? E é uma carreira tão nobre, tão nobre, tão nobre, né? Nós sabemos disso, eu sou professora, então eu me sinto à vontade de falar, né, a esse respeito, de que culturalmente o nosso país não valoriza. E os educadores, os gestores, estão com essa realidade, tá? Então, o que fazer quando recebe esse professor, que precisa de um fortalecimento das competências que ele tem naquele momento, tá? A primeira dica que eu diria é que na própria seleção desse professor observasse como que são as competências daquele docente. Bate com as competências organizacionais da escola? Sim, então vá em frente. Toda parte de desenvolvimento técnico, acadêmico, pode ser oferecido, como, por exemplo, a educativa, que pode favorecer. Então, o primeiro ponto, né, é cuidar muito bem da entrada desse professor, ver se é um profissional que tem valores semelhantes à missão da escola, aos propósitos da escola, à proposta pedagógica da escola, e isso por meio de uma boa entrevista, né? Não precisa se basear tanto no currículo, na experiência, numa boa entrevista, analisar essas competências. Depois disso, verificar, muito bem, eu não estou com um professor 100% preparado para essa disciplina. Vamos ver o que eu posso ajudar tecnicamente, o que eu posso dar de subsídios em termos de conhecimentos para que ele se fortaleça como professor, seja em termos de conhecimento, seja em termos de habilidades, né, de metodologias, enfim. Eu vejo que poderia ser por esse caminho, né, para fortalecer, sim, os seus professores, né, da sua escola. Sim, também acho que passa por um acolhimento. Eu acho que muitos gestores eles ficam desapontados pelo que estão recebendo, mas isso não pode ser um fim em si mesmo, né? Desapontamento não pode, você precisa ir para frente
Então, eu acho que isso também parte de um acolhimento dessa nova geração. Acho que envolve muito essa questão de saber trabalhar com essa geração Z que está chegando no mercado de trabalho, hipertecnológica, etc, etc. Imediatista, Imediatista. é. O que eu digo assim, há muitos pontos onde a geração anterior olha e fala, meu Deus, olha como eles fazem, olha como eles trabalham. Mas eu acho que se a gente também ficar só no lamento, não é produtivo em Uhum, nada, né? uhum, Obviamente que se pontuar faz parte, mas eu acho que também é necessário conseguir ter um olhar de olhar para essa nova geração, entender o que que nós não tínhamos na outra, uhum. uma hiper Perfeito, facilidade com tecnologia. perfeito. Poxa, vamos trazer o que eles têm de bom também, né? Sim. Não ficar só reclamando, murmurando, essa geração, meu Deus, não sei o que eu vou fazer, né? Uhum. Então, tenta captar o que eles têm de bom, soma-se com as experiências dos mais antigos, e aí você vai construir uma comunidade escolar bacana, né? Plural. E você Uhum. pensa assim também? Penso, você está muito certo, porque essa nova geração, ela tem assim várias virtudes, né? Esse Uhum, jovem tem muitas virtudes, que é exatamente esse dado, esse olhar tecnológico, a rapidez, né? uhum, Que ele possui e ao mesmo tempo, né? Os gestores que já têm uma experiência levando em consideração um corpo acadêmico que era mais sedimentado ao conhecimento, esse gestor pode ajudar muito esse jovem, assim como também o gestor aproveitar a experiência que esse jovem está trazendo de tanta tecnologia, de tanta liquidez, né, que é, eles possuem, para beneficiar a escola, né? uhum, Quando há um bom alinhamento, eu também acredito muito nisso, um bom alinhamento de expectativas, né? De falar exatamente, olha, aqui na nossa escola o que nós esperamos de você é isso, né? O que você pode contribuir? Vamos sempre ter um canal de relacionamento, de feedback, de feed forward, né? Não só de feedback, mas também de fazer uma projeção em termos de uhum. futuro, e ser muito transparente com esse professor, né? Ao mesmo tempo de deixar as portas abertas para esse professor também se posicionar, tá? Uhum. Enfim, os dois têm a ganhar, tanto esse professor que vai se preparar melhor, como também o gestor que vai ter um professor mais competente. Com certeza. A gente está encaminhando para o final, mas antes disso, eu queria compartilhar com quem nos assiste que a Sônia é uma escritora de mão cheia, 6 livros já, né? Que você escreveu, me ajudou a organizar, né? Eu quero só citá-los aqui, mostrar para vocês, ó. Desafios da Gestão Universitária Contemporânea, Sônia Simões e Gabriel Mário. Ela também escreveu aqui Escolas de Sucesso, Gestão Estratégica para Instituições de Ensino, muito Esse foi o bacana. primeiro Foi, livro. eu vi aqui a fotinho. É antiga, né? Esse foi o primeiro. Muito bem. Isso aqui foi escrito quando? Você lembra de qual? Foi em 2000, acho que 2007, foi muito 2007, tempo. muito bem. Olha só, Gestão Educacional, uma nova visão Esse é o que também. mais vende. É o que mais É o que vende? mais vende. Olha só, hein? Muito, muito bom. Gestão É. Educacional, uma visão, uma nova Aham. visão. Esse aqui foi um trabalho de MBA, você contou, né? Isso, Gestão Universitária, os caminhos para a excelência, organizadora. isso, com os meus alunos do MBA de gestão universitária. Então, a produção, vamos assim dizer, o TCC dele, nós migramos para a conclusão de uma obra. Uau. Aham, isso. Tem mais aqui, gente, ó. Nos bastidores da educação brasileira, a gestão vista por dentro. Sônia Isso. Simões, Paulo A. Gomes Cardim. O Paulo Cardim, ele é o mantenedor da Faculdade de Belas Artes. Aham, Maravilha, super isso. conceituada. Olha, e aqui o último, marketing educacional em ação, Uhum, estratégias e ferramentas. uhum. Sônia Simões Colombo e outros colaboradores também. Ou seja, em 50 minutos seria impossível a gente conseguir compilar tudo, mas acho que foi um bate-papo muito rico. Acho que pessoas que têm a sua experiência têm que realmente compartilhar com essa nova geração, com todo esse ecossistema da educação que precisa tanto. Eu quero te dar a oportunidade agora, Sônia, de você, pode falar olhando para a câmera mesmo,
Passar os seus contatos, onde que as pessoas conseguem te encontrar, LinkedIn, o que você quiser, mas eu acho que tem muita gente que pode querer continuar esse bate-papo com você se conectando. Fica à vontade. Bom, educador, educadora, é uma alegria estar aqui. Temos dos meus contatos no Instagram, é soniasimões.colombo. Lá você vai encontrar bastante conteúdo. Eu gravo vários vídeos dando dicas a respeito de liderança, de gestão. E também no LinkedIn, que é Sônia Simões Colombo. Então, vai ser um prazer ah, interagir com você e espero, quem sabe, um dia te conhecer pessoalmente. E gostaria também de agradecer imensamente aqui ao time da Educativa que está aqui ao meu redor, pelo acolhimento, né, por esse bate-papo. E desejo, pessoal, para todos vocês, para cada educador que está aqui nos ouvindo, muito sucesso e que sejam sempre muito felizes na carreira educacional, porque realmente é apaixonante e é maravilhosa. Nós fazemos muito bem para o nosso lindo e querido Brasil. Muito obrigada. Que maravilha. Sônia, muito obrigado pela sua presença aqui. Quero agradecer você que também nos acompanhou até esse momento. Mais uma vez, agradecer a Engenhoteca, a empresa de cultura maker Steam Robótica, que tem apoiado o nosso projeto. Acompanhem mais do trabalho deles por meio desse QR Code que aparece na tela. E também quero te fazer mais uma vez o convite. Conheça a Educativa Streaming Education. Nós falamos muito aqui sobre instrumentos para esse aprimoramento do professor e a Educativa nasceu justamente para com essa finalidade de ajudar as escolas, os educadores. Então acesse o QR Code e conheça mais do nosso trabalho. Te espero no próximo episódio. Nós vamos receber nas próximas semanas secretários municipais de educação, outros gestores. Não perde. Toda sexta-feira a gente tem um episódio novo no ar para você. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.